Dizem que os anjos não escolhem hora para aparecer, que surgem quando a alma está no limite entre o cansaço e a esperança, quando o coração já não aguenta mais e o silêncio parece ser o único som que resta no mundo. Às vezes eles chegam sem asas, sem brilho, sem voz, apenas como uma presença que faz o ar mudar de temperatura, como se o tempo segurasse a respiração por um instante. Foi assim, numa noite comum e ao mesmo tempo impossível de esquecer, que algo do céu tocou a vida de Helena. Helena sempre foi o tipo de pessoa que acreditava mais na lógica do que no mistério. Enfermeira de um hospital público, acostumada a lidar com a dor e com a despedida todos os dias, ela havia aprendido a separar o que era sonho do que era real. Mas a vida, de tempos em tempos, encontra um jeito de quebrar o chão sob nossos pés, de colocar diante de nós algo que nenhuma ciência explica e nenhuma razão sustenta. Naquela noite, chovia. O tipo de chuva miúda e constante, que não faz barulho, mas molha tudo por dentro. O relógio marcava quase 2 da manhã, quando ela chegou em casa, depois de um plantão de 16 horas. O corpo cansado, as mãos frias, os olhos ardendo de tanto segurar o choro que ela jurava não ter mais forças para derramar. Era o aniversário da morte da mãe. 3 anos desde que ela se fora, e ainda assim parecia ontem. O apartamento pequeno estava mergulhado num silêncio espesso. Apenas o som da geladeira e da chuva lá fora. Helena deixou a bolsa cair no sofá, foi direto ao quarto e sentou-se na beira da cama. O quarto estava escuro, iluminado apenas por uma pequena lâmpada no criado mudo. O abajur antigo, herdado da mãe, tinha a cúpula um pouco torta e piscava de vez em quando, como se estivesse vivo, respirando luz. Ela olhou para aquele piscar e sentiu uma pontada no peito. Lembrou-se de quando a mãe costumava dizer que cada vez que uma luz piscava sem motivo, era porque um anjo estava por perto. Na época, Helena ria, achava bonitinho, mas tolo. Agora, sozinha, cansada e em silêncio, aquela lembrança pareceu mais verdadeira do que qualquer coisa. Ela suspirou e, sem saber por quê, começou a falar em voz baixa. Não era uma oração exatamente, era um desabafo, uma conversa com o vazio talvez. Disse que estava cansada, que não via mais sentido, que a saudade doía como uma ferida que nunca cicatrizava. Disse que sentia falta do cheiro do café da mãe, das mãos quentes dela segurando as suas, das palavras simples que curavam tudo. E quando finalmente as lágrimas vieram, a luz piscou. Foi rápido, um piscar duplo, como se o abajur tivesse respondido. Helena levantou o olhar, confusa. A lâmpada continuou acesa, firme. Ela riu sozinha, com aquele riso nervoso de quem não sabe se está sendo tola ou se acabou de testemunhar algo impossível. Limpou o rosto, respirou fundo e disse em voz baixa: "Se é você, me dá um sinal." A luz apagou. Por um segundo, a escuridão pareceu ter peso, um silêncio tão denso que ela pôde ouvir o próprio coração. Depois, a lâmpada reacendeu, mas não era a mesma luz, era mais quente, mais suave, como se o abajur estivesse cheio de aurora. Helena sentiu um arrepio percorrer a espinha, a pele do braço se arrepiou inteira. Ela tentou se convencer de que era uma falha elétrica, mas algo dentro dela, uma parte antiga, esquecida, sussurrou que não era. Foi então que ela o viu. No reflexo do espelho em frente à cama, por trás do seu próprio rosto, havia uma figura. Alta, envolta por uma claridade tão sutil que não doía nos olhos. Não era uma pessoa, mas também não era só luz. Tinha forma, tinha presença. Os contornos se moviam como fumaça dourada, e o ar ao redor parecia vibrar, como o ar sobre o fogo. O medo veio primeiro, mas passou rápido, substituído por uma paz estranha, quase familiar. Helena virou-se devagar. A figura continuava ali, de pé, imóvel, observando-a com algo que não era olhar, mas a sensação nítida de ser vista por inteiro. Nenhuma palavra foi dita, e mesmo assim ela ouviu. Não com os ouvidos, mas com o coração. Não há distância entre o amor e o tempo. A frase ecoou dentro dela como se sempre tivesse estado ali, apenas esperando ser lembrada. As lágrimas voltaram, agora silenciosas. Helena quis falar, mas a voz não saiu. Quis se levantar, mas as pernas pareciam presas ao chão. A luz ao redor da figura pulsava devagar, como um coração batendo. E a cada pulsar, o quarto parecia se encher de um perfume leve, quase imperceptível, algo entre jasmim e vento de manhã. Você não está sozinha.
A voz sem som continuou. Ela nunca se foi, apenas mudou de lugar. Helena fechou os olhos. Sentiu um calor suave tocar seu rosto, como se alguém tivesse passado a mão por sua pele. E então, o impossível aconteceu. O abajur piscou de novo, e por um instante, no meio daquela claridade viva, ela viu o contorno de outra presença, menor, mais delicada, a silhueta de uma mulher sorrindo. Era o mesmo sorriso das fotografias antigas, o mesmo olhar que dizia, vai ficar tudo bem. O tempo parou. Não havia chuva, nem ruído, nem dor. Apenas uma comunhão silenciosa, um reencontro que não precisava de palavras. Quando Helena abriu os olhos, a luz do abajur voltou ao normal. O quarto estava igual, mas ela sabia que algo dentro dela jamais seria o mesmo. Na manhã seguinte, o mundo parecia outro. O café tinha gosto de começo, o céu parecia mais limpo e o ar tinha uma doçura que ela nunca tinha reparado. Enquanto se arrumava para o trabalho, notou uma pena branca sobre o travesseiro, pequena, quase translúcida. Pegou-a entre os dedos e sorriu. Podia ser coincidência, podia não ser, mas o coração dela sabia. Nos dias que seguiram, Helena não contou a ninguém. Guardou o acontecimento como quem guarda um segredo sagrado, algo que só o silêncio entende. Voltou a trabalhar, a viver, mas com uma serenidade nova, como se carregasse dentro de si uma luz que não se apaga mais. Às vezes, quando a saudade da mãe apertava, ela acendia o abajur, e sempre, sempre, a luz piscava uma vez, suave, como um aceno. Anos depois, quando a rotina parecia ter engolido de novo o encanto das coisas, ela contou a história. Foi num grupo de voluntariado onde ajudava famílias em luto. Uma senhora chorava ao falar do filho que havia perdido, e Helena, tomada por uma compaixão que vinha de longe, segurou-lhe as mãos e disse: "Sabe, às vezes eles aparecem, não para nos assustar, mas para lembrar que o amor não morre." E então contou sobre a noite da luz. Enquanto falava, sentiu que as palavras não eram só suas. Era como se alguém, através dela, quisesse alcançar os outros. Alguns ouviram em silêncio, outros sorriram com lágrimas. E no meio daquela conversa simples, algo mudou no ar. Um lampejo rápido na lâmpada do teto, um brilho quase imperceptível. Helena percebeu e sorriu discretamente. Desde então, ela aprendeu a olhar o mundo com olhos diferentes. As pequenas coincidências, os cheiros repentinos de flores no ar, os sonhos que pareciam visitas, tudo ganhou outro significado. Não era mais sobre provar nada, mas sobre sentir. A vida, ela percebeu, é cheia de frestas por onde o invisível se deixa ver. Certa vez, voltando para casa ao entardecer, ela parou diante de um pôr do sol. O céu estava todo em tons de ouro e lilás, e as nuvens formavam desenhos quase humanos. Um menino ao lado dela apontou para o alto e disse: "Olha, parece um anjo." Helena olhou e por um instante jurou ver o mesmo contorno, a mesma luz sutil que iluminara seu quarto naquela noite distante. Fechou os olhos e sorriu. A partir daí, algo mudou também dentro de quem a escutava. As pessoas começaram a relatar pequenas experiências, sonhos, presságios, sinais, luzes que piscavam em lugares improváveis, vozes suaves no momento exato em que o coração mais precisava. Como se o testemunho dela tivesse aberto uma fresta no medo coletivo e permitido que o mistério respirasse. Helena não se tornou uma pregadora, nem uma mística. Continuou a mesma enfermeira de sempre, andando pelos corredores do hospital com passos calmos e um olhar de quem sabe que há mais entre o céu e a terra do que o que os olhos alcançam. Em momentos de desespero, quando segurava a mão de alguém prestes a partir, ela sentia de novo aquela presença. Um toque leve no ombro, uma brisa que vinha do nada. E às vezes, quando o monitor cardíaco parava, a luz do quarto piscava. O tempo passou, e o abajur ainda estava lá, firme, com a mesma cúpula torta. A lâmpada, estranhamente, nunca queimou. Certa noite, enquanto lia, a luz piscou 3 vezes. Helena sorriu e disse em voz baixa: "Eu sei, eu também estou com saudade." Fechou o livro, apagou a luz e adormeceu em paz. Alguns meses depois, quando ela mesma partiu, serenamente, numa madrugada silenciosa, a enfermeira que cuidava dela contou algo curioso. Disse que no exato momento em que Helena deu o último suspiro, a luz do quarto piscou. O abajur no canto do quarto piscou, e por um instante o ambiente ficou coberto por uma claridade suave,
quase dourada. Nenhum aparelho registrou nada em comum, mas a enfermeira jurou que sentiu um perfume leve de jasmim no ar. E assim, a história se fechou como um círculo perfeito. Um sinal que começou com uma filha e terminou com um reencontro. Talvez o amor, quando é verdadeiro, encontre sempre um jeito de atravessar o tempo, piscando luzes, soprando brisas, deixando penas brancas no caminho. Às vezes, as pessoas perguntam se a história de Helena é real. Eu sempre respondo que sim, porque o que é real não é apenas o que se pode provar, mas o que se pode sentir. E se você, que está ouvindo agora, já viveu um momento em que o ar pareceu sagrado, em que o silêncio falou com você, em que uma luz piscou bem na hora em que você chorava, então você também sabe. Talvez os anjos estejam sempre por perto, talvez não venham do céu, mas de um lugar dentro de nós onde o amor ainda brilha. Talvez cada lágrima que cai seja um chamado, e cada luz que pisca, uma resposta. E quando o mundo parecer escuro demais, lembre-se, o invisível não se foi, só está esperando o instante certo para se mostrar. E se os anjos sempre estiverem por perto, esperando apenas que olhemos com os olhos da alma? Se essa história tocou o seu coração, conte nos comentários se você já sentiu algo parecido, um sinal, um sonho, uma presença. Às vezes, compartilhar a luz faz ela brilhar ainda mais. E se quiser ouvir mais histórias assim, de encontros, mistérios e esperança, inscreva-se no canal, porque o céu fala e às vezes basta um piscar de luz para a gente perceber.